Olá, gente fina, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Giga. Geralmente eu trago promoções, mas dessa vez é um vídeo de análise do Ryzen 5 5600G. Eu já tinha feito um vídeo de testes desse processador, só que eu resolvi refazer por alguns pontos. Por quê? Eu ainda não tenho placa de captura, acabei de adquirir, está chegando aí, a gente vai ter uma estrutura maior, a gente vai ter um estúdio, né? E a forma que eu fiz os testes, né, eu utilizava um programa para capturar o gameplay e existe sim um impacto, né? O gráfico integrado é muito limitado, então qualquer coisinha que você perde no gráfico integrado já não fica tão legal assim os testes. Então eu resolvi refazer a minha avaliação, porém utilizando a técnica de print, né, e de gráficos, tá? Alguns experts em hardware utilizam isso porque mesmo placa de captura os caras não confiam muito. Então a gente tem o Gamer Nexus, o Papo Hardware Unboxed. Geralmente eles não ficam passando imagens de gameplay, eles passam gráficos na tela. Eu resolvi criar os prints, né, principalmente dos jogos que tem benchmark, tá bem interessante, porque o jogo que tem benchmark ele não mente, tem até o final do resultado do benchmark. E aí eu mostro para você o que eu consegui na prática com esse CPU sem nenhum impacto, tá? Evoluindo a estrutura do canal, que em breve isso vai acontecer, a gente vai ter placa de captura, vou conseguir fazer stream ao vivo, como alguns canais fazem, maiores e tal, então a gente vai investir em tecnologia. Eu convido você aí do outro lado a assistir essa humilde análise, tá? Uma análise bem sincera com os jogos atuais do Ryzen 5 5600G. Bacana? Bancada de testes, a gente está utilizando ele, o Ryzen 5 5600G, com o seu gráfico integrado Vega 7, tudo em estoque. Em breve vai sair um vídeo de comparação de estoque versus overclock para vocês, tá bom? Placa-mãe é uma B550 Asus TUF Plus, duas memórias Gale Superluce RGB 8GB 3600 série 18, um total de 16 GB. No caso, a gente dedicou 4 GB de memória para o gráfico integrado. Ah, mas a minha placa-mãe só posso dedicar 2 GB, não tem problema. Esses 4 GB que eu dediquei, é interessante alguns jogos que exigem mais de memória. Eu observei que fica um pouquinho mais estável e isso na prática ajuda na questão de stuttering, de menos quedas, de mais estabilidade. Então, se a sua placa tiver suporte a dedicar mais memória para o gráfico integrado, faça isso, porque a própria otimização do jogo lê isso como VRAM e acaba ficando um pouquinho mais estável a sua jogatina. Já fica aí a nossa primeira dica. A gente utilizou SSD da Zadact 512, HD Seagate 2 TB e uma fonte da Corsair 650W CX. Assassin's Creed Valhalla. Na tela para vocês, a gente testou no preset baixo o padrão do jogo. 1080p, 1% ficou 25, a média foi de 30. Em 900p a gente teve 1% 31 e a média 38. Muita folga em 900, achei isso bem interessante. Resultado do benchmark do jogo confirmando aí as estatísticas do MSI Afterburner. Tá bem jogável no baixo 900p, recomendo travar a 30 frames. Battlefield 5. Preset está na tela, os filtros ativados, tá? E a gente vai rodar aí no baixo padrão do jogo. Bom, testamos nas três resoluções, então a gente tem aí em 720p 1% 52, excelente, a média de 63, 900p 1% 43, a média de 51 e em 1080p a gente tem 34 com uma média de 40, tá? Eu gostei da experiência que eu tive em 720p, não é, né, aquela qualidade gráfica, mas dá para brincar. Battlefield 2042. O jogo configurou automaticamente, tá, os filtros ativados com preset baixo. Eu testei em 900p, então na esquerda tem a resolução nativa em 900p com 1% 21 quadros e a média 28. Ativando a resolução dinâmica, a gente teve o dobro de performance, uma coisa absurda, 1% 44, a média foi de 61. Não tive muito stuttering com essa resolução dinâmica, ficou bem jogável, apesar de não ser muito bem competitivo, dá para brincar assim. Call of Duty Warzone. Preset mínimo, tá competitivo, tudo no baixo, apenas deixando os caches ativados.
Está aí para vocês então nesse cenário aí. A gente tem aí, cara, 720p 1% 45, a média foi de 59. 900p a gente tem aí 1% 37, a média de 47. E 1080p a gente tem 1% 28 com a média de 38 frames. 720p ficou bem estável, assim como 900p. Então em 720/900 não tivemos muitos stutterings nem muitos drops. Eu aconselho 720. Days Gone. Testamos o preset baixo padrão do jogo, tudo em estoque. 720p 1% 35, média de 42, 900p 1% 28, a média de 36 e 1080p 1% 24, média de 30. Fica muito no limite 1080p, eu aconselho você investir em 900p. Far Cry 6. Testamos 1080p nativo, baixo. Ativamos depois o FSR no modo qualidade e testamos 3 presets gráficos, baixo, médio e alto. Você observa que nativo, baixo, 1080p não dá para jogar. Realmente não fica legal. Agora o FSR no modo qualidade, no baixo, a gente tem um ganho de mais de 50%, né? Ele ficou com a média de 46 e em alguns momentos faz 50, que é interessante para um jogo de tiro. Agora, se você não se importar em jogar a 30 quadros, com uma qualidade no preset alto, com esse FSR em qualidade, você consegue travar a 30 de uma forma extremamente estável, 1% ficou em 30. Fortnite. Testamos aí no modo desempenho, tá com tudo no mínimo, apenas visão no épico. Temos aí em 720 1% 75, média de 203 e 900p 1% 69, média de 170 e 1080p 1% 55, média de 140. Agora testando aí esse modo desempenho com tudo no máximo. Bom, a gente tem aí agora 720p 1% 66, média de 173, a gente tem 900p aí 1% 68, média de 162 e 1080p a gente tem 1% 44, a média de 138 frames. Agora DirectX 11 com preset tudo no mínimo, com apenas a visão no épico. A gente tem na tela para vocês aí 720p 82 1%, média de 129, 900p 1% 72, a média de 104 e 1080p 1% 52, a média de 86 frames. Cara, DirectX 11, na minha opinião, não compensa jogar Fortnite com gráfico integrado. Gráfico integrado para mim é interessante realmente no modo desempenho API gráfica e assim, cara, jogar no máximo eu achei bem interessante, principalmente ali em 900p, ficando próximo do resultado de 720, fica aí a minha dica. Forza Horizon 5. Testei nativo 1080p baixo, tá? 1% 38, média de 46. Ativando o FSR, cara, a gente teve um ganho muito bom, 1% 47, média de 56, quase 60 frames, baixo 1080p com FSR qualidade, uma coisa incrível. Depois passando FSR, né, qualidade no médio, a gente teve 1% 37, uma média de 45, que é uma coisa interessante. E por último, FSR qualidade com preset no alto, a gente teve 1% no 28 e a média de 36 frames. Bom, então o print para você, né, do nativo, depois do FSR qualidade no baixo, FSR qualidade no médio para você conferir, e o FSR qualidade aí no alto, aí, tudo partindo de 1080p. Realmente, assim, na minha opinião, baixo 1080p para quem quer ficar próximo dos 60 ficou bem interessante com o FSR no qualidade. Se quiser uma qualidade um pouquinho melhor, eu acho que vale a pena sim o qualidade no médio 1080p. God of War. Bom, testamos o jogo, 1080p nativo não roda. Então gráfico integrado não tem como rodar nativo, porém ativando o FSR, que é uma escala de resolução inteligente, né, tentando preservar a qualidade gráfica nativa, a gente tem no desempenho uma jogatina extremamente interessante e estável, 1% a 31 e a média de 38. No equilibrado a gente teve 1% 28, uma média de 33 e no qualidade a gente tem 1% 25 e a média 30. A experiência que eu tive com 10 minutos de gameplay em todos os modos, realmente o desempenho, você tem uma estabilidade incrível e o equilibrado dá para brincar, com algumas quedas pequenas. Agora a qualidade realmente fica muito à risca, eu não recomendo.
GTA V. Bom, nós estamos no normal e testamos no alto do jogo. Tá aí o preset do lado para vocês, tá? Tentando buscar a qualidade gráfica, tentando buscar o desempenho. Bom, pessoal, tá aí o print aí no finalzinho do benchmark na cidade, alto 1080p. A gente conseguiu ter, como vocês estão observando, 1% 43, a média de 49, e o normal 1080p 1% 59 com uma média de 69. Cara, ó, na boa, eu acho que o normal dá para encarar, tá? Porque a qualidade ficou bem decente, não fica feio, você tem uns 60 frames, que é uma coisa incrível num gráfico integrado. Guardiões da Galáxia. Testamos o baixo padrão do jogo, 720p 1% 19, média de 36, 900p 1% 21, média de 29 e 1080p 1% 12, média de 23 frames. Bom, Guardiões, dá para brincar com gráfico integrado sim, só que não é tão estável, tá? Então, eu só recomendo se você quiser jogar muito esse jogo, porque mesmo em 720, apesar da média ser legal, tem algumas travadas, tem alguns stutterings, o benchmark do jogo mostra isso, evidencia isso, cheio de altos e baixos. Então é um jogo que deve se evitar com gráfico integrado, mas quem quiser brincar realmente tem que ser 720. Horizon Zero Dawn. Esse jogo a gente testou primeiramente no modo desempenho, que é o baixo do jogo. Nativo 1080p 1% 23, a média 28. Ativando o FSR em modo qualidade, a gente tem 1% 27, a média de 39. Agora eu ousei pegar o preset original, que é o médio do jogo. Nativo 1080p 1% 5, a média de 22. Ativando o FSR nesse modo original médio 1080p 1% 12, a média de 33 frames. Bom, o que aconteceu ali? Você observa que quando a gente passou para o preset original, 1% desabou. Por quê? Deu bastante stutter e instabilidade, foi falta de memória RAM. 16 GB não foi o suficiente. Então, dá para brincar? Dá. FSR qualidade 1080p no modo desempenho mesmo, tá? No baixo aí do jogo. New World. Testamos na cidade do jogo, saindo da cidade, aos redores e fazendo combates durante 10 minutos. 720, 1% 28, média de 41, 900, 1% 23, média de 31, e 1080p 1% 22, média de 30. 1080 você descarta, fica muito instável. 900p melhora realmente a estabilidade, apesar do gráfico não estar mostrando nitidamente isso, mas fica com menos quedas, mas na minha opinião 720 realmente dá para brincar, se divertir, porque 720 a gente ganha muita estabilidade e a média fica mais interessante e você consegue realmente brincar com o jogo sem muitos problemas. Rainbow Six Siege. Bom, nesse jogo a gente testou o baixo padrão do jogo, 900p 1% 109, média de 132 e 1080p 1% 84, a média de 100 frames. Eu achei bem razoável, uma experiência interessante, competitivo, principalmente em 900p. Se quiser realmente acima disso, meu querido, vai ter que fazer 720. Red Dead 2. Esse jogo, o que deixa bonito, a gente deixou no alto, no médio, o restante tudo no mínimo, tá? Então, vê com carinho aí a configuração, depois analisa com calma. Bom, coloquei o primeiro print aí da corrida e do benchmark de cavalo, tá? O segundo print aí atirando nos policiais. E por último aí ele indo embora aí da vida bandida. O que acontece finalzinho aí do benchmark? Essa escala em 900p a gente tem 1% 27, a média de 32, mas um momento mais crítico do jogo. Então, a grande maior parte do jogo você vai conseguir jogar nessa configuração em 900p travado a 30. Quando apertar, eu aconselho você fazer uma escala de resolução para 720p para tentar consolidar travadinho nos 30 frames, mas fica bem jogável sabendo trabalhar com essa escala de resolução nos momentos mais complicados do game. Resident Evil Village. Esse a gente pegou pesado, 1080p com tudo quanto é filtro ativado, TAA, textura e filtro no alto, malha no médio, SSAO, volumetria no médio, sombra no baixo e tudo ativado. Considero isso o alto padrão do jogo, 1080p fica difícil assim. 1% 22, a média de 30, porém ativando o FSR em modo qualidade, a situação mudou da água para o vinho e foi um dos ganhos mais expressivos que eu já vi de FSR até hoje e a qualidade gráfica ficou incrível.
1,37 e a média de 50. Cara, sensacional, não tenho o que dizer. Ganho de 70% de FSR, dá para zerar o jogo. Realmente uma das experiências mais incríveis que eu presenciei com esse 5600G. Shadow of the Tomb Raider. Preset baixo padrão do jogo, 900p 1,29, média 34, 1080p 1,25 e a média de 27 frames, tá? Bom pessoal, 900p eu acho que bem tranquilo, dá para brincar de boa com gráfico integrado. The Witcher 3. Nesse jogo a gente testou o baixo padrão do jogo, um pós-processamento no baixo, 1% 30 e a média de 38 em 1080p. Médio 1080 a gente tem 1% 24 e a média de 30, né? Eu recomendo realmente você tentar brincar abaixo 1080p travando a 30 frames. Valorant. A gente testa com tudo no mínimo, tá? E também a gente testa com tudo no máximo, apenas desativando o MSA. Está aí na tela para você. Mínimo a gente tem 1% 109 com a média de 196 e no máximo você tem 1% 117 com essa média de 143. Ambas as situações fica bem jogável, né? Para quem tem monitor 165 Hz pode ser interessante jogar no mínimo, para quem tem monitor 144 Hz fica bem jogável mesmo nesse máximo. Watch Dogs Legion. Testamos esse jogo no preset baixo padrão do jogo, tá? Em todas as resoluções, 720p 1% 29, a média 40, 900p 1% 24, a média 31 e 1080p 1% 19 com uma média de 25 frames. Está aí o final do benchmark, 720 confirmando a média 40, tá aí para você em 900p confirmando a média 31 e finalmente 1080p confirmando essa média aí de 25. Quem quiser brincar de Watch Dogs Legion com gráfico integrado, recomendo realmente travar 30 no baixo em 720p e recomendo muito fazer escala de resolução dinâmica. Olá pessoal, chegamos ao final da nossa batalha de testes nele no Ryzen 5 5600G. Tudo em estoque utilizando apenas o gráfico integrado para jogar. Tem diferença com nossa avaliação que a gente fez, né, com o gameplay capturado por software, existe ali um impacto ali dessa capturação, a gente fez utilizando prints, né, e montando os nossos gráficos, a gente deixou tanto o print quanto o gráfico na tela. Alguns experts em hardware utilizam essa metodologia, entre eles o Gamer Nexus e o Hardware Unboxer, quando eles testam hardware apenas através de gráficos, né. Já vi também o PCFX fazendo isso com alguns testes também. Bom, eu estou investindo numa placa de captura, então em breve eu vou querer trazer ele em live, vou querer comparar com esse vídeo o resultado que a gente vai ter para ver como é que vai ser a questão da placa de captura e seus impactos, tá? Nosso objetivo é transparência total com você que está do outro lado, te passar um feedback real, realmente, do que realmente a gente teve a experiência com o produto de uma forma sincera e transparente. Bom pessoal, 4 GB de memória dedicada para o gráfico integrado realmente faz sentido, Giga? Seja sincero conosco, seja verdadeiro. Cara, para 90% dos jogos não. 2 GB já é o suficiente e tá de boa. Agora, COD Warzone, Battlefield, eu senti mais estabilidade, mas a média é a mesma, então não precisa se desesperar. A minha placa-mãe só dedica 2 GB, calma, calma. Não tem tanta diferença assim. Agora, esses jogos, eu senti uma diferença porque a otimização do próprio jogo, quando ele vê ali que você dedicou mais memória para o gráfico integrado, ele entende aquela memória como VRAM, então ele meio que otimiza melhor ali o jogo para rodar no gráfico integrado. Então fica aí a dica, se puder dedicar mais memória para o gráfico integrado, é legal. Se não puder, não tem problema, é mais ou menos o mesmo resultado. Alguns jogos dá um pouco mais de estabilidade, não de média, tá? Bom, o que a gente observou? BF, assim como o Warzone, você brinca com gráfico integrado, mas, no meu ver, não é uma experiência competitiva. É uma experiência casual, dá para brincar, mas não dá para ser competitivo porque o hardware que a gente tem é muito limitado. Você consegue jogar até com uma boa estabilidade, eu diria. É interessante, dá para se divertir, sim. Fortnite, Rainbow Six e Valorant, aí é uma experiência competitiva de verdade. Você pode utilizar monitores de 144 Hz e realmente ter uma jogatina competitiva de verdade com esses jogos, que é uma coisa incrível.
Bom, jogos que não rodaram tão bem assim, mas que dá para você brincar. Primeiro eu colocaria o Guardiões da Galáxia, que é um lançamento e assim, a estabilidade não é legal. É tipo assim, fica quase jogável. Você joga, dá para brincar, mas tem muito stuttering, tem muita oscilação, tem muita queda. Então não é aquela experiência redonda, fluida. Então eu não recomendo Guardiões um gráfico integrado, tá? Eu acho que ficou muito no limite do tolerável. O Horizon Zero Dawn, mesmo com FSR, você consegue ter uma média legal, cara. Ele começa a te dar esperança, mas quando você coloca em prática realmente o gameplay, a gente observa algumas instabilidades em certos pontos, alguns stutterings, e o jogo com FSR fica com muita cintilação, fica com gráfico meio distorcido. Eu não gostei da experiência visual e nem de estabilidade também do Horizon Zero Dawn. Então são jogos que é bom evitar no gráfico integrado, estou sendo bem transparente com vocês. Watch Dogs Legion também é um outro jogo que dá para você brincar, mas aquele negócio fica muito no limite para você jogar, então você vai ter uma dor de cabeça ou outra. Então eu também acho mais razoável esses jogos a gente entender que roda, mas não é aquela experiência interessante. Então eu recomendo você não focar tanto nesses games, tá? Assassin's Creed Valhalla, por incrível que pareça, a qualidade gráfica visual não é aquelas coisas, porque você está ali num baixo em 900p ou em 720, mas dá para você brincar e ele fica até estável e roda melhor com relação a esses outros jogos que eu já citei. Mas não é aquela experiência, nossa, que experiência bacana, entendeu? Agora, GTA e The Witcher rodam bem. Eu acho que não é segredo para ninguém, vocês já sabiam disso, dá para brincar e se divertir com esses dois excelentes jogos, né? Agora, jogos que eu me surpreendi demais positivamente, eu coloco aí Forza 5 com FSR, cara, foi uma coisa espetacular. A gente conseguiu 50 frames aí no médio, uma coisa que eu não esperava, uma coisa incrível mesmo. Far Cry 6 também foi uma outra grata surpresa com FSR. Eu acho que tanto estabilidade e qualidade gráfica ficou muito bom mesmo. Uma jogatina bem decente. O que mais me surpreendi foi ele, o Resident Evil Village. Realmente, cara, a gente colocou tudo quanto é filtro. A gente colocou o preset alto do jogo. A gente rodou com FSR numa coisa incrível, uma estabilidade maravilhosa, um gameplay extremamente fluido, com uma excelente qualidade visual. Foi o jogo que mais me impressionou positivamente. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de você. Deixa o like, tamo junto, aquele abraço e até a próxima.